Boa tarde a todos. Boa tarde ao secretário da Casa Civil, Lair Lucchesi. A vereadora Gláucia tinha me pedido bastante também a respeito desta reunião, desta comissão, por entender que há necessidade de muita urgência e de muita atitude por parte do governo municipal na questão da desocupação do Parque Rubensione. Mas a vereadora está aqui hoje representada pela Adriana, vereadora por um motivo de saúde, nem sabe se terá condições de vir à sessão nesta noite, mas também é uma das grandes batalhadoras pela melhoria do Parque Rubensione e daquela região da nossa cidade de Ribeirão Preto. Agradecer também a presença da Danila, que representa o Samuel Zanferdini, ao Fernando, que é assessor do Marcos Papa, a imprensa aqui presente, a assessoria da Câmara. Na verdade, Lucchesi, quando nós marcamos essa reunião há cerca de 15 dias, os vereadores estavam recebendo muita cobrança da população do entorno do Parque Rubensione. Não era só o vereador Maurílio, não era só o vereador Samuel, não era só o vereador Marcos Papa, a Gláucia, o André. Os vereadores aqui da Câmara estavam recebendo uma cobrança incansável por parte dos moradores, porque é uma novela que começou em 3 de novembro do ano passado, nós criamos essa comissão. Então, nós criamos a comissão em 3 de novembro, a ocupação começou em outubro. A invasão ao Parque Rubensione começou em outubro. E a prefeitura, naquele momento, já que estão aqui nos autos da nossa comissão, já participaram aqui você, Nélio, o ex-secretário do Meio Ambiente, Daniel Gobi, Marcelo Reis, Vilela, tantos outros, vereador André, que também é um dos grandes, é um dos grandes defensores desta comissão e da celeridade desta comissão também, acaba de chegar. Obrigado, vereador André. Depois eu vou franquear a palavra ao senhor também. Mas como eu estava dizendo, Lucchesi, foi uma invasão que ocorreu no mês de outubro. E a prefeitura mostrou aqui, durante as nossas reuniões, que algumas atitudes estavam sendo tomadas, que o pedido de reintegração de posse já tinha sido feito à justiça e que estava para despacho na vara da Fazenda Pública. E, posteriormente, nós fizemos até esta comissão, vereador André, nós não fizemos apenas uma comissão para analisar o Parque Rubensione, mas sim todo o entorno do parque. O Paiva, Wilson Toni, Emir Garcia, Planalto Verde, Cidade Universitária, porque o reflexo de nós não termos o parque, que foi planejado em 2008 pela administração anterior ao governo Darcy Vera, ele não teve sequência. Não teve sequência devido a alguns problemas também de famílias que residiam no local há 30, 40 anos, e aí acabou não tendo sequência também devido às empresas que ganharam a licitação através de um convênio do governo estadual com a prefeitura para criação do parque, não conseguiam cumprir o seu cronograma ali devido à insegurança que era gerada por algumas pessoas no entorno, e essas empresas preferiram rescindir os contratos do que continuarem a tentar urbanizar o Parque Rubensione. Depois nós fizemos uma vistoria em loco, foram diversos secretários, vereador André, eu, vereadora Gláucia,
vereador Capella, vereador, acho que o Maurício, vereador Giló, fomos diversos vereadores em loco com o executivo, com a prefeitura municipal, diversas pastas, da ERP, jurídico, coordenadoria de limpeza, infraestrutura, meio ambiente, guarda municipal, fiscalização geral. Nós fomos em loco ver realmente o que estava acontecendo no local, principalmente na questão do Rubencioni, para tentar dar celeridade a este processo de desocupação da área e da revitalização. Posteriormente, na última vinda sua a esta casa, foi-nos informado de que estava na mão do oficial de justiça a notificação para notificar os moradores do prazo que haviam para desocupar o Parque Rubencioni, dos invasores para desocupar o Parque Rubencioni. Depois nós tivemos ainda uma informação de que estava faltando um planejamento da Polícia Militar com os órgãos competentes para remoção dessas famílias e para orientação para os lugares adequados que elas deveriam ser reinstaladas. Eu queria, na verdade, eu vou abrir a palavra para o André primeiro, mas na verdade, hoje o que esta comissão quer, a vereadora Gláucia, eu, o André, os demais vereadores que fazem parte da comissão e também os demais vereadores desta casa, querem saber como está esse processo de desocupação, se já houve a notificação aos moradores, se já há um plano entre fiscalização geral da prefeitura, Casa Civil, Polícia Militar, para fazer essa desocupação e depois para continuar. Porque recentemente, pelas redes sociais e pela imprensa, a prefeita Darcy Vera anunciou que tinha conseguido renovar o convênio e que o parque entraria em obras. Mas nós estamos à beira de uma eleição, estamos já à beira dos prazos legais. Aqui tem muitos juristas, tem a doutora Fabiana, que representa o vereador Bertinho, e o Hélio também representa o vereador Bertinho. Nós sabemos que licitações para obras têm um prazo pela lei de responsabilidade fiscal, que estipula data de 180 dias antes do pleito, não se pode mais fazer licitações para obras. Então, a gente queria saber como está, se Ribeirão Preto corre o risco de perder o convênio e se essas famílias também já foram notificadas e se já há um plano para remoção e revitalização do parque. Mas antes, vou só passar a palavra ao vereador André também para fazer as suas considerações e também já deixar as suas perguntas e depois, lógico, outras perguntas surgirão. Boa tarde, presidente Maurílio. Boa tarde, secretário Laelo Kess Júnior. Seja bem-vindo a essa casa, doutora Cláudia. A minha saudação a todos os membros da imprensa, a todos os representantes dos gabinetes de vereadores. Primeiro, Maurílio, dizer da satisfação de participar dessa comissão, que é, além de uma comissão especial de estudo, é uma comissão de mudança, de transformações. A diligência que nós já fizemos ali na região resultou em implementação por parte da administração, sim, em algumas medidas de infraestrutura, desentupimento de rede de esgoto, de água, operação tapa-buraco, limpeza de alguns terrenos no entorno. O recapeamento da ligação da favela Rio Pardo, do núcleo Rio Pardo ali com... Exatamente. Com o bairro Remir Garcia, que era intransitável, você lembra pelas... Então, hoje é uma comissão que já tem resultados para apresentar, mas, secretário, ficou emblemática essa desocupação, porque aquele parque é um patrimônio de uma das regiões que mais cresceu da nossa cidade e que a população espera uma resposta. A gente tem que tomar uma medida assim que as famílias tiverem a sua destinação, que o patrimônio público for reintegrado,
rapidamente precisa ter uma intervenção, tela, calçada, limpeza ou o início mais concreto da obra. Então existe uma expectativa muito grande, não só dessa comissão, mas de uma quantidade inúmera de lideranças daquela comunidade que esperam ansiosamente para noticiar, ó, teremos a tranquilidade de ter o parque de volta e de tomar posse. Acho que a comunidade precisa apoderar daquele espaço público, porque hoje existe uma incerteza, uma insegurança, inclusive moradores organizam patrulhas, plantões, para que novas invasões não ocorram. Então, estamos ansiosos de notícias alvissareiras, positivas, deste imbróglio jurídico, que também é inexplicável. Como se demora tanto para que a coisa pública seja restituída ao poder público? Então, vamos hoje perguntar menos e ver se teremos novidades positivas, ouviremos mais. Muito obrigado, Maurílio. Boa tarde a todos, boa tarde, Maurílio, boa tarde ao André, boa tarde, Adriana, representando a imprensa, todos os presentes aqui. Boa tarde a todos os companheiros que estão acompanhando essa sessão. O prejuízo ambiental no parque é incalculável e não teremos nos próximos anos a capacidade de recuperar o que já foi perdido naquele parque. Essa invasão é uma invasão de algumas famílias, invasão de alguns indivíduos, eu vou usar a expressão que está aqui no relatório da assistência social. Boa tarde ao vereador Gasparini, que também nos honra nessa tarde com a presença na comissão. Esse prejuízo é incalculável, volto a dizer. Toda vez que a gente tem um bem tutelado do município ofendido, a gente procura o Estado para que o Estado possa devolver à população aquilo que lhe é de direito. Não dá para que um grupo de pessoas tome um parque que deveria servir uma comunidade gigantesca, comunidade bonita, uma comunidade organizada como aquela que tem ali naquelas redondezas. Quando invadiram o parque, eu repito a história, invadiram o parque em outubro, imediatamente, de maneira coordenada, já com casas pré-prontas, com crianças e famílias já bem orientadas para que colocasse a casa, uma casa pré-moldada, e eles entrassem junto com a casa, para obrigar o poder público a ter que buscar no Estado a tutela para devolver aquilo que lhe pertence. Imediatamente nós entramos em contato com a fiscalização da Prefeitura, com a Guarda Civil Municipal, tentamos inicialmente exercer o poder de polícia no endurecimento por parte daqueles que invadiram, porque estavam bem organizados e sabiam como funcionava aquela estrutura. Nós fomos obrigados, então, a bater nas portas da justiça. De lá para cá, a peregrinação é gigantesca. Primeiro demorou para que a justiça nos concedesse a liminar para que a gente pudesse. Isso só aconteceu no mês de dezembro, a invasão aconteceu em outubro, a gente esperava tirar imediatamente em outubro, para que a gente pudesse pedir a retirada daquelas pessoas que ali estavam. De maneira organizada, eles foram a um sorteio da Coab, imaginando que eles iam burlar a fila da Coab. Foi um grupo grande de pessoas, muito maior do que aqueles que estavam naquele local. São moradores do entorno, são famílias que são do Wilson Tony e famílias que são do assentamento precário, ou pessoas individuais, e não de maneira coletiva, não de maneira familiar, que buscaram burlar a fila do Minha Casa Minha Vida. Isso não aconteceu nenhuma vez nesse governo, não vai acontecer, a gente tem dito isso de maneira reiterada, não adianta invadir a área da Prefeitura, porque não vai furar a fila da Coab. É injusto e eu, como presidente do Conselho de Moradia Popular, como coordenador do GETIS, não engulo esse tipo de atividade. Terminado o ano, dezembro nós conseguimos eliminar, terminado o ano nada foi feito.
Começou o mês de fevereiro, o oficial de justiça não ia ao local, não chamava as famílias para a retirada. Nós, através dos procuradores do município, no dia 16 de fevereiro, pedimos à juíza para que o oficial de justiça fosse ao local, recolhemos guia específica para reiterar esse pedido, junto a esses documentos à mão do presidente. Naquele momento, a doutora Maíra, que é Maíra Calegari Gomes de Almeida, ela pediu para que o oficial de justiça, em 16 de fevereiro, requeresse força policial necessária para acompanhar o cumprimento da diligência. Aqui está, nós recebemos cópia, quero juntar à mão também do presidente. E ela determinou que a Polícia Militar fosse oficiada para acompanhar o oficial de justiça para a execução do mandado. E criou uma demanda nova para a Prefeitura, que a Prefeitura fosse lá e determinasse quem eram as pessoas que estavam inicialmente lá. Daqueles 100 que procuraram a Prefeitura, quase 100, 90 e poucos, havia naquele momento 6 famílias, 6 pessoas, 6 casas naquele local, 6 barracos no local. 4 famílias e 2 pessoas aqui colocadas como indivíduos, eles estavam sozinhos no barraco. Junto o nome das famílias, porque de imediato nós cumprimos isso. Em 12 de fevereiro de 2016, fizemos o cumprimento e informamos quem estava naquele local. Junto também o Conselho Tutelar 2 nos acompanhou com seus representantes para que fosse cumprido de imediato. A juíza pediu num dia, 2 dias depois, a gente já tinha feito esse trabalho. Inicialmente era quase 100 famílias, no dia que nós fomos tinha 6 famílias, e nós voltamos a fazer carga no dia 14 de abril, porque é inadmissível 6 famílias num parque, acabando com o parque, destruindo o parque, a gente não conseguia a reintegração de posse deste local. Novamente, a Prefeitura foi à primeira vara da Fazenda Pública, com um documento oficial, pedir para que o oficial de justiça fosse ao local, solicitasse força policial para a retirada daquelas pessoas. Nós, hoje, temos a publicação, eu estou aqui com o documento da escrevente técnica judiciária Nilva Marques, datada de 28 de abril de 2016, certifico e dou fé o ato abaixo constante. Foi disponibilizado na página 211/219 do Diário Oficial da Justiça Eletrônico, em 28/4, a publicação para que as famílias saiam daquele local. Hoje não tem mais 6 famílias, hoje tem mais de 30. 30 barracos, o que não quer dizer que tem 30 famílias ou 30 indivíduos, como se referiu aí à assistência social. O barraco está lá, a casa precária está lá, a família não está ocupando, mas todo dia eles estão desmontando alguma coisa para construir naquele local. Então, está crescendo todos os dias o número de habitações no parque. A degradação ambiental é muito maior do que o número de ocupantes naquele local. É preciso que se cumpra de imediato, e quando a prefeita renovou o convênio, eu assumi o compromisso com ela de continuar mantendo o relacionamento com a Justiça, para que a Justiça cumpra o mandado de reintegração de posse, para que a gente possa cercar todo o parque novamente, porque a cerca que foi colocada ali não foi suficiente para conter as invasões. É necessário uma cerca semelhante a essa aqui do Maurílio Biagi, e é isso que foi licitado. Calçar no entorno do parque e fazer o estacionamento, porque a parte interna do parque, se a população, quando faz as suas caminhadas, se a calçada ali existir,
certamente ela vai nos ajudar a recuperar a vegetação, tomando conta da vegetação nativa do parque. O local está muito diferente daquilo que deveria preservar a história e servir de pulmão ambiental ali para aquela região. Agradecer também a presença do vereador Maurício Gasparini, que mesmo não sendo membro oficial da comissão, mas por também estar preocupado com aquela região, tem acompanhado todas as reuniões, participado e colaborado com perguntas, com atitudes, para que realmente possam fatos concretos acontecerem nessa questão. Só aproveitando, Luquez, eu vou, antes de passar para o Maurício a palavra, mas só para entender, este ato que saiu hoje no Diário Oficial da Justiça, datado de 28 de abril, ele é um ato apenas reforçando para que o oficial de justiça... Ele já foi? Já foi, já devolveu o documento, ele pode cumprir de imediato. Então é isso aí que eu queria entender, só se é para reforçar para o oficial ir ao local e notificar as famílias, ou se as famílias já foram notificadas. Eu conversei, consegui no fórum o telefone celular do João, que é o oficial de justiça, conversei com ele, cobrando que ele ou ele devolvesse dizendo que não dá para oficiar as pessoas, ou então devolvesse dizendo já oficiei. Ontem eu voltei a conversar com ele, anteontem, voltei a conversar com ele e disse, já notifiquei, já estou devolvendo à juíza. No entendimento, se você pegar a decisão da juíza, ela é diferente do entendimento do oficial de justiça. Ela manda cumprir de imediato. Sim. Juntar a força policial e cumprir de imediato. O oficial de justiça entendeu que era para ele usar da força política, da polícia, para poder notificar as pessoas. Ele foi cauteloso, entendo a cautela que ele teve. Avisou daqui alguns dias, um dia não sei se ele subsequente, estabeleceu. Nós voltaremos até para aqueles poucos que estão efetivamente dentro do barraco, retire as coisas que lhe pertencem. Ele também não quer jogar as pessoas para o meio da rua, mas no parque não dá para ficar. E também não dá para furar com essa estratégia a fila da Coab. Porque se for para furar com essa estratégia a fila da Coab, vale a pena invadir, e isso não vale. E isso nós não vamos admitir. É que eu ia passar a palavra para o Maurício. Quem chega atrasado não tem... Você tem, opa. Desculpa. Você quer? Pode. Não, só mesmo pedir desculpa pelo atraso, tive outro compromisso e não deu para chegar às 3 horas. Agradecer o Luquezzi. Realmente o Maurílio tem razão, eu não sou membro dessa comissão, mas faço questão de estar acompanhando, porque é um parque que a gente tem um carinho muito grande. Parque Rubencione, um parque que, infelizmente, até hoje não se tornou realidade na nossa cidade. E as invasões em Ribeirão são muitas, né? Se fosse só no parque, estava bom demais. Mas não é. A gente sabe que Ribeirão Preto, hoje, em números já levantados aí, são mais de 80 invasões, né? 53 oficiais. Então, a gente está vivendo um caos. E, realmente, Luquezzi, o que mais chama a minha atenção é essa oscilação do número das famílias. Uma hora é 100, outra hora é 6, outra hora é 30. Isso mostra... Nunca existiu. Isso mostra que eles não dependem dessa moradia que eles invadiram ali. Ninguém depende delas. Ali, a maioria das pessoas, e isso a gente já constatou em loco, em vários lugares que a gente foi, são pessoas que estão ali justamente por entender que hoje só se pega casa se invadir o terreno. E a gente já sabe que muitas dessas invasões são orquestradas, financiadas, ou seja, as pessoas têm que pagar para estar ali. Né? Na maioria delas, a gente já ouviu falar em R$600, até R$2.000 em terrenos invadidos aqui em Ribeirão. É isso mesmo, é mais que isso, chega a ser R$5.000 um barraco na favela. E boa parte de pessoas que organizam essas invasões, não são todos, mas boa parte faz isso para ganhar dinheiro, vender terreno. Isso.
Agora, é lógico que tudo, senhoras e senhores, desculpa, eu não dei boa tarde para vocês. Tudo a gente não pode generalizar. A gente vive um problema de moradia no Brasil há muito tempo. Existem muitas pessoas que estão nas favelas, aqui em Ribeirão Preto, e que não queriam estar, estão porque precisam mesmo. E cabe ao poder público diferenciar essas pessoas, essas famílias, e a gente tem ferramentas para isso. A gente tem ferramentas para isso. Está aí a Secretaria da Assistência Social, está aí o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Câmara. A gente sabe qual que é aquela família que realmente precisa do apoio do poder público, e qual que é aquela família que quer burlar o poder público. Sim. Cabe a gente fazer essa diferenciação e tratar de forma desigual essas famílias. Aquelas que precisam realmente da assistência, né, do poder público, a gente tem que prover essa assistência de uma forma legal, de uma forma que a gente possa assisti-la. Agora, aquela que quer burlar um sistema tem que ser tratada da mesma forma e ser expulsa do lugar, que é o que a gente está tentando. Esse parque, Ribeirão precisa dele. Por isso que a gente está aqui para tentar colaborar. Mas eu vou passar a palavra para o André para seguir a linha do raciocínio. Depois, no final, se ainda restar alguma questão em dúvida, eu peço a palavra. Tá bom? Obrigado, vereador Maurício. Secretário Lucchesi, a nossa preocupação agora é com o cronograma. Oficial de Justiça cumprindo a sua tarefa. Não sei se precisaria de reforço policial pela quantidade, mas talvez por prudência, pode ser que outras pessoas, no momento desse, existe sempre uma comoção pública, né? Uma solidariedade das pessoas que buscam a moradia, mas assim, uma vez retiradas essas famílias, eu sei, já foi informado que a administração criou um grupo que fica monitorando invasões e tenta evitá-las. Nesse caso, a comunidade terá a tranquilidade de que, uma vez retiradas essas famílias, uma intervenção rápida da administração municipal para garantir a sua posse, para que a sua posse não seja mais esbulhada e que, para efetivamente, o parque cumpra a sua função social? Precisamos todos estar vigilantes. A retirada será cumprida pelo oficial de justiça. A prefeitura tem buscado de todos os meios que isso não demore. Todo dia é um prejuízo ainda maior e nós precisamos que isso aconteça o mais rápido possível para que a gente não tenha a invasão. É necessário a contribuição de todos, da guarda, da fiscalização geral, da polícia militar, daqueles que moram ali no entorno, para que juntos a gente aguarde a chegada do final da licitação para que se faça a cerca. E demorará algum tempo para se fazer a cerca. Nesse tempo, todos nós temos que estar vigilantes. Na primeira ação, nós precisamos chegar, porque se demorar, nós não tratamos mais com amadores nas invasões. Eles estão profissionalizados. Tem o cidadão simples, humilde, que acaba sendo vítima dos aproveitadores, mas tem um grupo que faz isso de maneira orquestrada. Chega essa invasão, já ter uma casa pré-moldada, pronta, para que se coloque uma família lá dentro, é uma estratégia de quem está acostumado a fazer ocupação. Isso é uma coisa... essa foi inovadora em relação às outras ocupações. As outras ocupações, eles chegam, constroem um barraco, demora algum tempo, no outro dia colocam uma família. Essa não, eles já chegaram com a família e com a casa. Instalou a casa e a família junto. Então foi uma inovação na maneira de fazer as invasões. E nós não podemos admitir de maneira nenhuma dialogar na história do parque. Parque público é área ambiental. Ribeirão Preto é uma cidade extremamente quente. Não dá para a gente negociar nada em local onde deveria ser construído um parque. Tem que ser retirado das famílias de maneira urgente. Esse urgente já deveria ter sido há 6 meses atrás. E a prefeitura tem ficado vigilante, tem batido na porta. Eu entendo a posição da juíza, ela tem as suas demandas humanas, ela tem o seu trabalho que é gigantesco, há um número grande de ações, mas a gente tem que continuar requerendo a manutenção do parque, a tutela do Estado, para que o Estado devolva o parque para a comunidade. Ô Lucchesi, e a respeito deste convênio?
O convênio que há cerca de 15 dias foi noticiado pela imprensa, a prefeita usou o Facebook dela para falar dessa reassinatura, renovação deste convênio. Como eu disse, nós temos o receio do período eleitoral que se inicia daqui a pouco e a lei de responsabilidade fiscal não permite licitações. Nós corremos risco de ter esse convênio anulado lá na frente por causa do tempo, ou a prorrogação dele vai até que data? Olha, quero ressaltar aqui o bom relacionamento que nós temos com o governo do Estado de São Paulo, que é parceiro para que o parque possa sair do papel. O trabalho que a gente tem junto ao Ministério Público, que tem ficado extremamente vigilante para que isso aconteça, e o esforço que a Secretaria de Meio Ambiente, aqui vejo o secretário, que foi parceiro fundamental para a manutenção desse convênio. Hoje o seu trabalho é seguido pelo Zé Roberto, que era um dos seus braços importantes na secretaria, aquilo que o secretário, à época, negociou com o Estado, buscou para a reativação, com a ajuda do Nery, com a ajuda de toda a prefeitura, com a ajuda do próprio Estado. Nós não podemos perder esses recursos. Está a toque de caixa, mesmo com as pessoas lá dentro do parque, nós estamos trabalhando para que o recurso não venha a ser perdido. Até porque nós temos certeza que o parque será devolvido para aquela comunidade. Nós não podemos trabalhar com outra opção. Não dá para a gente conviver com aquela área verde naquela maneira. Quanto mais demora, corremos o risco, e quando chegar naquele local, toda a vegetação que deveria ser preservada está perdida. Por isso que nós não podemos negociar naquela área e precisamos da maior urgência. A gente tem feito, eu estou bastante insatisfeito com a velocidade com que vai se desenrolando esse assunto. Aqui, ó. Não. Eu queria que o senhor explicasse esse convênio, como é que vai funcionar. Não, mas acho que assim, para as pessoas que estão nos vendo. Resumidamente. Há um recurso que foi negociado há 4, 5 anos atrás pela prefeitura, eu não tenho a data precisa, para que acho que até mais que isso, para que o Estado nos ajudasse na realização daquilo que aqueles que ocuparam aquela região não tiveram a iniciativa de fazer. Ali deveria, quando ocupou a região, ter obrigado os empreendedores a construir um parque. E isso hoje já vem sendo realizado, a prefeitura já fez isso aqui na região sul. Precisa o poder público dar sequência a essas inovações. Cada tempo que vai se passando, vão surgindo inovações e a gente não pode ficar apontando para trás aquilo que deixou de acontecer e deixou de ser feito. Tem que olhar sempre para frente. Só estou dizendo que quando fez, não se teve essa iniciativa lá em 1988, quando começou... 96, quando começou a ocupação mais expressiva daquela região, quando se comprou a Fazenda Baixadão. Vem sendo ocupado aquela região, vai mudando gente, vai ficando mais quente a região, vai sumindo as áreas verdes e o parque acabou não sendo construído. Começou, parou, surgiram 1000 problemas e a gente conseguiu recursos junto ao governo do Estado, mais contrapartida da prefeitura, para que a gente pudesse fazer a edificação desse parque. As empresas não deram conta da construção, havia, naquele momento, um número grande de furtos, de assaltos acontecendo. As empresas que estavam trabalhando naquele local, elas acabaram desistindo e nós tivemos que quase devolver o dinheiro para o Estado. E um trabalho feito pelo Daniel Gobi trouxe de volta esse recurso para a Prefeitura de Ribeirão Preto. E a gente voltou agora,
o Daniel não conseguiu completar porque deixou a equipe da prefeitura, mas deixou o Zé Roberto lá para que o Zé Roberto pudesse continuar esse trabalho junto com o Nério, com a prefeita, e o recurso que vem do Estado, 1.200.000, se eu não me engano, do Estado, 1.400.000 do Estado e o restante com recursos próprios da prefeitura. Qual que é a estimativa de gasto da prefeitura? Se eu não me engano, 300... A lei passou por essa casa. 300 ou 400 mil. Isso tem que ser feito até que dia? Nós podemos terminar a licitação, se não me engano, até dia 2 de julho. 2 de julho. Secretário, eu queria só fazer uma pergunta em cima do que eu, como vereador, tenho visto que Ribeirão tem passado. Hoje nós temos Parque Luiz Raia, Parque Maurílio Biagi, Parque Curupira, Parque Tom Jobim, o Parque Genário, aqui na Caramuru. E a gente tem acompanhado, pelo menos desde que eu estou aqui, nesses 4 anos, a situação dos parques municipais. Minha pergunta clara para Vossa Excelência: Ribeirão comporta, nesse momento, um custo de mais um parque municipal do tamanho do Rubensione? Ribeirão Preto precisa de um parque do tamanho do Rubensione. O esforço de todos nós, inclusive com criatividade, não só do Parque Rubensione, como tirar o parque que tem lá no Quintino, no Simeone, precisa se transformar em parque. Houve um trabalho, inclusive Augusto Rusque, houve um trabalho de calçamento no entorno dele, tem campos de futebol, mas precisa do cercamento. Aquela região. Eu não contei o Parque Linear da Via Norte. Né? Isso. É necessário a gente aumentar o número de parques possíveis. Há o Parque Nova Aliança também, que está sendo... Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, que saiu agora na mídia, uma decisão do Ministério Público, Prefeitura, e, se não me engano, um novo shopping. Essa nova configuração não seria a saída para o Parque Rubensione, secretário? Antes até do secretário responder, como eu acabei me envolvendo um pouco nesse parque que Vossa Excelência acabou de se referir, Maurício, do Parque Retiro Saudoso, vai ser o nome. No encontro da Celso Charuri com a rodovia Machado Santana, ali nos Bancários, Manuel Pena. Eu tive muito contato com a Associação de Moradores e com a Secretaria do Meio Ambiente, e que foi elaborado todo o projeto do parque por técnicos da própria Secretaria do Meio Ambiente de Ribeirão Preto nesta gestão. Ali, por ser uma área que está tendo desenvolvimento de novos loteamentos, foi trabalhado algumas compensações ambientais para que o parque pudesse sair do papel. Então, a MRV está entregando algumas unidades habitacionais ali na região. Com o dano ambiental causado, esse dano foi revertido em recursos que a própria MRV apresentou custos para a Secretaria do Meio Ambiente e que vai executar um pedaço da obra. Depois a Pafil já está executando. A Pafil uma outra construtora, também está nesse processo. Menegas, que é uma outra empresa, também está nesse processo de compensação ambiental. E o novo shopping, quando foi construído na década de 96, 97, na década de 90, nos anos 96, 97, ele impermeabilizou quase que toda a sua área. São 14 hectares só de telhados, né? 14 hectares só de telhado no novo shopping. E isso gerou uma ação civil pública. E aí entrou-se agora nessa ação civil pública a Secretaria do Meio Ambiente, em conversa com o Ministério Público, conseguiu com que os gastos
que o novo shopping teria para recuperar os danos ambientais fossem também destinados a este parque linear Retiro Saudoso. Então vai ser um parque de 240 mil metros quadrados, com recursos que em 2 anos, o shopping pediu prazo de 3 anos para que fosse feito, mas a gente acredita que antes dos 3 anos este parque será entregue pela parte final dos recursos do novo shopping. Posteriormente a isso, também há um acordo, e aí quando você cita se Ribeirão cabe, a gente tem que pensar, nós vereadores, eu, você, o André, o próprio Lair Lucchesi, que é secretário, e os próximos administradores, em alternativas. E hoje, uma das alternativas encontradas nesta gestão é a parceria com empresas, parceria com associações de moradores. Eu dou um outro exemplo. O Parque Nova Aliança, ali vizinho ao Ribeirão Shopping, era uma represa apenas para receber água da chuva pelo Jardim Canadá não possuir galerias pluviais. Houve um acordo de cooperação do Ribeirão Shopping, Secretaria do Meio Ambiente e Prefeitura Municipal e a prefeita. É um pedido que a gente estava trabalhando desde 2011. Eu, como vereador, visitei o shopping, visitei o próprio Botelho, que é um grande gerenciador do Ribeirão Shopping na área de marketing, e fizemos esse pedido para que o shopping adotasse aquele parque. E o Ribeirão Shopping está fazendo um investimento ali de 1.600.000, Daniel? Ou 2.300.000? 2.300.000 reais. Ontem mesmo eu recebi uma das moradoras que começou a me cobrar na época, em 2010, 2011, a melhoria. Ontem ela me mandou umas fotos, por coincidência do assunto, ela me mandou umas fotos aéreas que ela tirou do prédio que ela reside ali, de como já está ficando este parque. E a manutenção também será feita pelo Ribeirão Shopping. Então a gente precisa começar a encontrar, dentro da cidade de Ribeirão Preto, empresas para adotarem e fazerem a manutenção paralela e, lógico, exporem as suas marcas e terem alguns benefícios na exposição das marcas. Ali, no Rubensione, até na época que eu montei essa comissão, e o Daniel teve aqui, acho que estão aqui nos relatórios nossos, Daniel Gobi, ex-secretário do Meio Ambiente de Ribeirão Preto, nós comentamos se havia alguma construção no entorno que poderia gerar compensação ambiental até para que se fosse utilizada na revitalização do Parque Rubensione. Mas ali, naquele momento, não tinha nada aprovado nas secretarias do Planejamento nem do Meio Ambiente que geraria risco ambiental. Porque não se pode hoje, e para as pessoas entenderem, uma construtora vai construir os prédios na Zona Leste, ou vai construir os prédios aqui na Zona Sul. Ela não pode fazer os investimentos do risco ambiental, dos danos ambientais que ela está causando para essa construção, em outra bacia, a não ser na mesma bacia que ela está. Então, a bacia da Zona Leste é uma bacia, na Zona Sul atinge uma outra bacia, na Zona Oeste tem uma outra bacia de água. Então, acaba tendo que fazer os investimentos nesta região. Então, foi desse jeito que acabou acontecendo. Também o Parque Olhos d'Água também é através de uma compensação ambiental dos empreendedores do local que vão doar este parque para a cidade de Ribeirão Preto e terão um prazo de conservação também Por isso que eu quis fazer essa colocação, secretário, justamente por entender que a única saída é essa. É a melhor saída hoje. A gente tem que ser realista. Se a gente for deixar e esperar que o caixa da prefeitura seja responsável pelo parque, a gente sabe qual vai ser o resultado amanhã, porque não tem condição nenhuma hoje. Então, a minha proposta para a comissão
é que se fizesse uma indagação, principalmente ao Ministério Público, mas isso é a Secretaria do Meio Ambiente, eu acho que tem a resposta já na hora, né? Se existe a disponibilidade de alguma compensação que esteja parada aqui em Ribeirão Preto, que ainda não foi executada e que pudesse ser transferida para o Parque Rubens Cioni. Essa seria a minha proposta para a comissão, né? Só para complementar em relação às compensações ambientais, as verbas parlamentares que têm nos ajudado, a participação da comunidade também tem ajudado na recuperação de uma série de áreas verdes, e a obrigação de fazer que aquele que vai criar um grande impacto na região, ele tem que ter a responsabilidade ambiental de devolver alguma coisa para aquela região. O Daniel Gobi começou esse trabalho ao lado do Zé Roberto, que hoje o substitui na secretaria. Quero aqui elogiar o trabalho feito pelo Daniel, foi um excelente secretário. Olhos d'Água, reforçar aqui, é um parque, construir o bairro, tem que construir o parque, e doar o parque para a prefeitura, doar o parque para a cidade. Manuel Pena, outra obrigação, o impacto era de grande monta, construir a avenida e construir o parque. Foi isso que eles tiveram que compensar aquela comunidade e aquela região. Augusto Ruski, nós demos uma boa caminhada, falta muito para Augusto Ruski, que tem um assentamento precário com mais de 30 anos naquele local. Então nós fizemos uma série de acordos com a comunidade para que eles não avancem na área destinada ao Parque Augusto Ruski. Fizemos a calçada, fizemos algumas operações dentro do parque, já fazendo locais para fazer caminhada no parque, construímos campo de futebol, reativamos a quadra naquele local. Está longe, tem muita coisa para fazer, porque você faz num dia, no outro dia alguém vai lá e acaba não entendendo o esforço da comunidade junto com a prefeitura, tirando às vezes um equipamento, desmontando, depredando alguma coisa, mas a gente não pode desanimar dessa educação ambiental. O Nova Aliança, a área verde no Monte Carlo. Havia uma invasão no Monte Carlo e o que era um limão virou uma limonada. Nós conseguimos, junto com a comunidade, junto com algumas empresas e com compensação ambiental, transformar aquilo numa área verde para aquela comunidade. Quem está tomando conta são os vizinhos, são os moradores daquela região. Outro local que nós também fizemos do limão a limonada foi o Emir Garcia. Houve uma invasão ali, juntamos com a comunidade e hoje tem uma área verde no meio do Emir Garcia. E quem toma conta da área verde, se alguém se manifestar, que já de imediato avisa a guarda, a polícia e a fiscalização, são os próprios moradores daquela região. E todo esse esforço de patrimônio verde... Tem mais um. Parque Sul, no Jardim Botânico, 6 milhões de reais estão sendo gastos pela construtora que está realizando as obras ali no entorno. Quando eu faço o alerta de que quando se ocupou aquela região, todos nós que estamos no poder público, que não dá para a gente ficar empurrando um para o outro, todos nós deveríamos ter obrigado a fazer e entregar aquele parque para aquela comunidade. É um bairro gigante, gigantesco, e que ficou prejudicado porque só se teve a semente plantada e o parque não virou parque. Eu creio que por hoje os esclarecimentos foram suficientes e a gente fica em plantão permanente na torcida que o grupo de trabalho feito pela Prefeitura consiga fazer frente aí ao kit invasão e preservar as próximas áreas. E tenho certeza que vai implementar ações uma vez prosperando essa licitação. Espero que ela seja vencedora, que apareça empresa, que não tenha impugnações e que a gente consiga ver o início dessas obras. Acho que é muito emblemático para aquela comunidade visualizar os caminhões, a calçada, a tela e atitudes concretas de transformação daquele espaço. Eu agradeço a disponibilidade do secretário. Muito obrigado. O Maurício, se quer fazer mais algumas colocações. Boa sorte a todos. Todos nós. A missão é quase que, para esse ano, impossível. Vamos ser bem realistas aqui. Sim. Acho que a gente tem aí 2 meses
para que uma licitação esteja ocorrendo. Vamos rezar, orar bastante, para que Deus possa iluminar as pessoas que dependem dos seus atos para que isso aconteça, né? Mas eu sinto que a missão é muito difícil. O Parque Rubensione, quando pronto, se não me engano, vai ser o maior parque de Ribeirão Preto, em termos de área, em termos de extensão, né? Um dos maiores, né? O maior. É o maior de Ribeirão Preto. Então a missão é muito difícil, mas nós vamos buscar isso até o fim. Secretário, que depender dessa casa em termos de lei, que precisar, qualquer coisa, conte com a gente. Saber se o Lair Lucchesi quer fazer algumas ponderações finais, mas até antes das ponderações finais, pedir o compromisso. Nós sabemos que o secretário Lair Lucchesi está muito empenhado nesse assunto. Nós tem comissões de moradores que estão em constante contato com o secretário, em constante contato comigo também, com outros vereadores, e só pedir o empenho agora para que o secretário, com a força, com o relacionamento político que ele construiu e que essa administração construiu com a Polícia Militar e com as demais autoridades necessárias para fazer a desocupação, que assuma um compromisso de continuar com essa fibra, com essa garra, para que o mais rápido possível essa ação em conjunta entre prefeitura, fiscalização, polícia militar seja realizada na desocupação do Parque Rubensione. Agradeço a colocação feita pelo presidente Maurílio. Obrigado pela oportunidade de vir fazer as explicações ao André, vereador, sempre questionador, sempre defendendo as coisas da comunidade, ao Gasparini, sempre companheiro, sempre firme também nas suas colocações. E aos moradores, quero deixar a mensagem de que nós confiamos na justiça, esperamos que a vontade já declarada da titular da Vara Civil, doutora Maíra, da Vara Fazendária, venha a ser cumprido o mais rápido possível. A Polícia Militar já aguarda a chegada dessa decisão para que, junto com o oficial de justiça, e se precisar com as equipes da Prefeitura, faça de imediato a reintegração de posse. Cada dia, repito, que se passa, o prejuízo vai aumentando e esse prejuízo não pode prosperar. O Estado deve devolver para a população o parque que lhe pertence. E nós temos que ter a capacidade, todos nós, de fazer com que o parque saia do papel o mais urgente possível. Obrigado, uma boa tarde a todos. Eu agradeço ao vereador Maurício Gasparini pela participação, ao vereador André, ao secretário Lair Lucchesi, agradeço ao assessor Fernando do Marcos Papa, ao chefe de gabinete do vereador Bertinho Scandiuzzi, Hélio Lázaro, agradeço a Adriana, que representa aqui nesta reunião a vereadora Gláucia, que por motivos de saúde não pôde estar presente, mas, repito mais uma vez, foi uma das vereadoras que mais tem cobrado as reuniões desta comissão e que tem cobrado empenho por parte da Prefeitura para que esta retomada de terra, retomada do parque aconteça. Então, agradecer também, através da Mirtz, da Adriana, toda a imprensa, e através do Ney, que trabalha com Maurício Gasparini, a todo o corpo técnico e profissionais da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.